É com uma imensa satisfação e com um prazer, grande da parte de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, a nossa ressurreição, aquele, que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscitou e está vivo para todo o sempre. O único que disse: eu tenho poder para derribar, esse templo, e em 3 dias o levantarei, o reedificarei novamente. E foi isso o que ele disse, ele cumpriu, porque ele foi morto, foi sepultado, mas dentro de 3 dias ele ressuscitou, ressurgiu de dentre os mortos, E ele é a nossa Páscoa, ele é a nossa ressurreição, ele é o nosso verdadeiro Natal, ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Salvador. Ele é a nossa segurança, ele é a nossa paz eterna, ele é o príncipe da paz, e ele é a ressurreição e a vida. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E isso ele provou aqui em vida, no período do seu ministério. Ele realizou várias ressurreições e também depois ele mesmo foi morto, ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Desejando aqui boas-vindas a todos a estar conosco dentro dessa transmissão e nos acompanhar quando você chegar a ouvir esse trabalho, a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo, a palavra da salvação, o Evangelho que nos liberta, O Evangelho que nos limpa, o Evangelho que nos transforma, o Evangelho que traz para nós a esperança e a certeza da ressurreição, porque ele provou e ele venceu a morte e ele ressuscitou. E nós, se nós crermos nele e dormirmos nele, nós ressuscitaremos com ele, por ele, através dele. E nós sabemos que um cristão, ele não morre, ele dorme. E ele está dormindo, todos que já dormiram no Senhor, entes queridos, familiares, parentes, conhecidos, pessoas que dormiram no Senhor, que descansaram por um período de tempo dessa vida aqui. Eles ressurgirão. Aqueles que fazem parte da noiva virão na primeira ressurreição. E os outros mortos só voltarão a viver depois que os 1000 anos se cumpram. Então é com muito prazer, muita alegria, muita satisfação, muita certeza e confiança nas palavras de Deus, o qual são dignas de toda a nossa aceitação. Convido a todos a estar conosco, nos acompanhar, a ouvir, esse trabalho, para que você seja abençoado. Talvez você tenha sentido a ausência dos parentes, familiares, talvez o esposo, a esposa, um filho, uma filha, algum ente querido que deixou este mundo e partiu. Mas aqueles que partiram no Senhor, eles estão aguardando a hora da ressurreição. Eles estão aguardando a hora da voz de arcanjo, aquela voz que chamará os mortos. Todos que dormiram ouvirão a voz, do Filho do Homem, e eles ressurgirão, e eles virão na primeira ressurreição. Então a ausência dos entes queridos, dos familiares,
daqueles que partiram. Mas a Bíblia promete para nós, se tão somente nós crermos, Ele é a ressurreição e a vida. A ausência dos entes queridos, familiares que já partiram. Mas morreu é o fim? Ali termina tudo? Não. A Bíblia diz para nós e nos dá a resposta para nós. Tanto que o próprio Deus, na forma de um homem, ele provou a morte. Ele sentiu o ferrão da morte, mas ele venceu a morte e ressuscitou. E se nós cremos nele, ainda que nós dormirmos, nós ressuscitaremos. É um prazer imenso, é uma satisfação de mais uma vez estar junto com vocês. Continue nos acompanhando para que você seja abençoado dentro aí dos nossos conteúdos, do nosso trabalho de evangelização, de divulgação do Evangelho para o nosso próprio bem, para o bem da nossa alma, né? Nós temos uma alma e essa alma, ela é eterna. Se recebemos vida eterna, nós temos vida de Deus, nós temos a vida eterna. E se temos vida eterna, mesmo que a morte tome esse corpo do pecado que tem que voltar ao pó, mas nossa alma nascida de novo, ela voltará a Deus. E ao voltar para Deus, ela entrará num corpo celestial, que é o corpo da espera, que é o corpo de todos que já dormiram no Senhor como filhos e filhas de Deus. Eles estão na sexta dimensão, aguardando a voz de arcanjo, aguardando a primeira ressurreição, quando eles ressurgirão novamente e virão com corpos glorificados. Aqueles corpos que a morte não terá nenhum poder sobre eles. É o mesmo corpo que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele recebeu um corpo glorificado. Um corpo que aparecia e desaparecia, e ele então subiu aos céus e está fazendo hoje intercessão, mediação, mas ele virá novamente. Ele virá buscar um povo zeloso, especial, de boas obras. Para ganharmos o tempo dentro do assunto em que eu quero abordar, com a mensagem do profeta e a Bíblia Sagrada. Esse profeta falou muito, aliás, o tema dele todo foi, em toda a sua mensagem, foi ressurreição. E é nisso que cremos, e é nessa ressurreição que descansamos a nossa fé. A morte não é o fim. Na verdade, a morte é como uma carruagem, um cavalo arriado a uma carruagem, que quando chega a hora de nós despedirmos ou deixar esta vida, ela nos leva novamente para a presença de Deus. Por isso que um cristão não teme a morte, ele está seguro porque ele recebeu a vida eterna. Eu quero já abordar as escrituras com vocês, né, e meditarmos um pouco dentro desse assunto, a ausência dos que partiram e a ressurreição. A maior alegria, o maior tempo, quando todos que dormiram e partiram no Senhor, nós poderemos revê-lo, os reencontraram e viver com eles eternamente. Isto é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, ele fala sobre a ressurreição. Ele fala sobre corpos celestes e corpos terrestres. Ele fala do corpo mortal e do corpo imortal. Ele fala de um corpo corruptível e também fala de um corpo incorruptível, um corpo aonde a morte não terá mais poder. Eu quero ler para vocês 1 Coríntios no capítulo 15, né? Para nós estudarmos ou meditarmos um pouco aí dentro desse assunto, a ausência dos que já partiram, familiares, entes queridos e a promessa da ressurreição, quando nós os veremos, os reencontraremos. Vale a pena servir a Jesus
e estarmos nos preparando para nós poder unir novamente com nossos entes queridos. Também vos notifico, irmão, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pela qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se pega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então notem, meditem um pouquinho nesse verso. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Há pessoas que não têm a esperança, não têm a fé, não crê na ressurreição e não se prepara para a nova vida, para o porvir, não se prepara para a vida eterna. Ele só vive para essa vida, uma vida cheia de inquietação, uma vida cheia de problemas, uma vida que nós lutamos e queremos viver. Mas essa vida sem Deus e sem Cristo, seremos os mais miseráveis de todos os homens, né? Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos seremos vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim,
quando tiver entregado o reino a Deus e ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Pausa. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Você já parou para meditar que a morte será aniquilada, a morte será destruída e a morte não existirá mais? E aí viveremos no reino de Cristo, viveremos eternamente. Isso são promessas de Deus que ficou em sua palavra para que nossa fé descanse nessas promessas, o qual são verdadeira, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que estas que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, porque por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Efésio contra as feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganei, mas as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digam para a vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é verificado, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra as dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de uma outra estrela. Assim também, a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também são os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais.
E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Louvado seja Deus. Então eu li todo esse texto de 1 aos Coríntios no capítulo 11, que você possa tomar sua Bíblia com o tempo e meditar sobre esse assunto da ressurreição, daqueles que já partiram e dormiram no Senhor. Paulo ensinou bem claramente e deixou para nós, ficou registrado o que vai acontecer, com qual corpos eles virão na primeira ressurreição, né? Agora, este profeta, o qual cremos e recebemos e estamos seguindo a sua mensagem, o tema todo dele, em todas as mensagens, foi falando-se da ressurreição dos santos, da ressurreição daqueles que dormiram e que fazem parte da noiva. Eles terão parte na primeira ressurreição. E os outros que não fazem parte da noiva, eles virão na ressurreição geral. Eles virão na última ressurreição e eles virão para poder, muitos serão ressurgidos para entrar no gozo eterno, e muitos ressurgirão e virão para entrar no desprezo, na condenação eterna, lá na última ressurreição, no trono branco, no trono do julgamento. O profeta, ele pregou a mensagem Dia das Mães, e ele fala um pouco sobre a ressurreição. Às vezes as pessoas me dizem, sempre em minhas campanhas, que eu estou constantemente pregando sobre a ressurreição. E eu li um texto essa manhã, o capítulo 15 e o versículo 4 de 1 Coríntios, sobre a ressurreição. Alguém disse: você prega muito sobre a ressurreição. Quase toda a mensagem tem algo sobre a ressurreição. Ora, claro, é o lugar de descanso primordial do Evangelho. Não importa o que ele fez, se ele não ressuscitou dos mortos, então tudo isto foi em vão. Isto para mim prova que ele era Deus, prova cada reivindicação que ele fez, a ressurreição. E é também o lugar de descanso da alma, é o ponto de partida, é a coroação do nosso consolo. E quando vemos que ele ressuscitou dos mortos, isso nos coloca com a armadura do Evangelho,
na frente da batalha, para tomar o lugar, para lutarmos, pois sabemos que ele disse: aquele que perder sua vida por amor de mim, achá-la-á novamente. E eu penso que é a grande coroação do evangelho completo, é a ressurreição e suas promessas divinas, e o consolo que dá àqueles que estão confiando nisso, pois ela promete a grande união do nosso ajuntamento novamente. Ela promete o desfalecimento de todo o pecado. Ela promete o desfalecimento de toda deformação. Todos os sofrimentos que passamos nisto, tivemos que passar nesta vida. Ela promete e o desaparecimento de tudo isso. Ela promete e o desaparecimento de tudo isso. Ela promete que até mesmo a morte perderá a sua força e levantaremos na semelhança de Jesus. Então, na minha opinião, a ressurreição é a maior de todas as promessas nas coisas da Escritura. Aí está onde isto selou. E na última Páscoa, quando eu estava pregando sobre as 5 coisas de vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele levou meus pecados para longe, porém ressuscitando ele justificou livremente para sempre. Esse é o dia para mim, aquele grande dia dos dias, e ver o que isto significará para todos nós na ressurreição, enquanto trabalhamos e esperamos por aquele bendito dia dos dias. Isto nos dá a promessa que um dia estas velhas, débeis, fracas, grisalhas, esgotadas mãos serão transformadas. Não somente a mãe sentada ali, ela mesma, mas toda a sua família com ela. Então é o que vai acontecer naquele dia, o dia dos dias, o dia quando não estará somente a mãe assentada ali, ela mesma, mas toda a sua família com ela. E que dia será esse? Que ocasião será essa? Quando olharmos para a face daqueles que tanto amamos. Que diferença naquela manhã, quando virmos nossos amados e observarmos o que eles serão então. Todas as aflições serão tiradas, todos os danos que o sofrimento causa terminarão. Não mais rosto pálido de morte, não mais lágrimas nos olhos. A ressurreição promete tudo isso. Não haverá mais funeral, não mais tapinhas no rosto de um bebê que fica com um pedaço de pedra, onde a agente funerário embalsamou e colocou para fora e pôs cosmético, e assim por diante, para parecer natural. Isso nunca será necessário novamente ali. Então eu penso, quando nós os virmos de pé no além, nossos amados, nossas mães, nossos parentes, todos os nossos amigos, e vê-los em seus corpos imortais, seus corpos celestiais, observando o seu caráter, vendo como eles se conduzem com aquele dulçor e mansidão, sem mais nervosismo ou frustrações, vê-los então de pé, na semelhança do Senhor Jesus. Aquele será um dia maravilhoso. E cada um de nós, em nossas mentes, está antecipando e ansiando por aquela hora de consolação. Quando os encontraremos, cada um está pensando em seus queridos, talvez sua mãe que partiu, e um dia que será, quando você a vir novamente. E para o papai, e para o irmão, e para todos os amados, que dia será?
Estou pensando também neste momento, estou pensando em minha família, o que significará para mim naquele dia. Estou pensando que naquela manhã da ressurreição, talvez a primeira que chegará a mim será minha pequena Sharon. Não ela não estará tremendo. Aquele diabo não pode entrar naquele lugar. Nenhuma meningite pode algum dia tocar naquela terra. Ela não estará balançando a mão, dando adeus para mim. Aqueles pequenos olhos azuis estarão dançando quando ela estender seus braços e gritar: Papai, eu estarei feliz em vê-la, em saber que ela nunca morrerá novamente, em saber que tudo isto acabou, a razão pela qual eu prego tanto sobre a ressurreição. Então eu verei sua mãe, a mãe de Billy, meu garoto, e eu tenho muitas lembranças quanto a isso, as quais permanecem. Recordo quando eu a estava levando, ou o senhor Combs aqui em cima estava levando para o último passeio, e eu a estava seguindo em um carro, enquanto descíamos a Rua 7, bem ali, Billy com 18 meses de idade. Como a trouxeram à rua e a deixaram vê-lo, e ela deitada e chorava e olhava para o seu bebê, porém ela não podia se aproximar dele. E então na estrada o agente funerário veio e desceu a Rua 7. Mamãe aqui estava cuidando dele naquela época, e ele estava de pé no jardim, vestido com um calçãozinho e um bonezinho vermelho colocado de lado em sua cabeça. E quando aquela mãe deitada naquela maca, atrás daquela ambulância, me observando, quando ela viu seu bebê de pé no jardim, sabendo que ela estava dando seu passeio final, ela se levantou daquela maca e gritou, estendeu sua mão esquelética para abraçar seu bebê no jardim, porém ela não podia segurá-lo. Oh, será uma alegria vê-la naquele dia. Não, ela não terá mais esqueléticas, nem mesmo aquela face estará decaída, mas ela se colocará de pé, com a beleza celestial de uma rainha do céu. E de mãe, seus olhos negros, tão negros quanto as asas de um corvo, estarão dançando de regozijo. Ela não estará toda inclinada. Onde aquele diabo da tuberculose nunca entrará naquela terra, mas imortal, se colocará na semelhança dele. Eu suponho então que o próximo a vir se encontrar comigo será Edward, o qual chamávamos Rump como apelido. Ele foi o primeiro da grande corrente de 9 elos, a corrente da família Branha. Ele foi o primeiro elo a romper, aquele que era depois de mim. Eu verei Edward quando vir correndo até mim. Entretanto, ele morreu como rapaz, 19 anos de idade, e quando eu pegar sua mão, tenho certeza que teremos muitas coisas sobre o que falar. Da juventude, porque éramos amigos, íntimos, éramos inseparáveis. Ele me deixava usar seu terno, e coisas assim, como verdadeiros irmãos faziam. Será um prazer vê-lo novamente. Então, é isso que está para acontecer e que vai acontecer naquele dia dos dias, o maior dia, o dia da ressurreição dos santos, da ressurreição dos nossos familiares, parentes, entes queridos, irmãos na fé que passaram para o outro lado e estão aguardando a hora da chamada, quando eles virão na primeira ressurreição. Você, meu irmão, minha irmã, conhecido, amigo, que tem fé em Jesus Cristo, em sua palavra, que tem um ente querido que já partiu, dormiu no Senhor, ele virá. A família virá para estar completa. Não estará ali naquela manhã de ressurreição só uma mãe ali, mas estará
toda a sua família, né? E é isso que a Bíblia promete para nós. É isso que essa mensagem que veio através de um profeta promete para nós, aquela manhã de ressurreição, o dia de coroamento também da nossa fé, porque se não crermos que Jesus morreu e ressuscitou, então, se esperarmos nele somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas Cristo Jesus morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou. E ele trará e ressuscitará todos aqueles que dormiram nele. Então, a ausência daqueles que partiram, que dormiram, é só por um período de tempo, mas nós os veremos, nós nos reencontraremos